Ah, pessoal, que saudade de vocês. Estamos retornando em 2026, moçada. 2026? 2026, olha aí, ó. Espero que vocês estejam bem, que vocês descansaram bastante nas férias, tá certo? E nós vamos dar continuidade às nossas aulas agora em 2026 com a biologia básica, pessoal, para auxiliar vocês no Enem, no vestibular, no colegial, no ensino fundamental. Aí você entra no canalzinho do professor, dá aquela olhada lá, vê se você resolve a sua dúvida, coloca lá, escreve debaixo do vídeo a sua dúvida que a gente esclarece também. Tá certo? Ok? Um prazer enorme. Deixa o professor abraçar vocês, professor. Estou abraçando vocês, tá certo? Muito bem, pessoal. Prazer em revê-los de coração, tá certo? Amém, né? E nós vamos retornar então com as nossas aulas de biologia, conceitos básicos, certo? Beleza? Muito bem. O senhor está contente, professor? Estou contente. Estamos retornando às nossas aulas em 2026. Nossa, que legal, professor. O professor é um velho contente, né? Eu não posso reclamar de nada, tá certo? Tá? Principalmente tendo alunos queridos que eu tive, que tenho, tá certo? Na minha vida profissional. O maior presente foi encontrar pessoas, ensinar um pouquinho da bio, tá certo? Da vida, né? A ciência da vida um pouquinho com meus alunos. E ver o brilho nos olhos deles. Isso aí não tem dinheiro que pague, ok? Mas vamos lá, pessoal. Eu não sei se vocês viram na televisão, certo? Por volta aí do dia 17/1, acho que não sei se saiu no jornal hoje, saiu no SPTV, aquele grupo maravilhoso de orcas passando pelo nosso litoral paulista. Coisa linda. Tava por volta mais ou menos aí de 6 orcas mais um filhotinho. Que coisa maravilhosa, tá certo? E eles lá fazendo o seu movimento, e aquela coloração branca e preta linda. É a natureza maravilhosa. A gente precisa cuidar dos nossos oceanos, essa coisa linda, né? Quando não é orca, são os golfinhos maravilhosos que passam também, né? Tá certo? E os pinguins também, que às vezes, coitadinhos, perdem a rota, chegam aqui exaustos e acabam até às vezes morrendo por exaustão. Mas, pessoal, coisa maravilhosa. E eles passaram aqui na Laje de Santos, e onde passam também como rota migratória, tá certo? Nesse período, nessa estação, Ilhabela também, né? E Ubatuba também eles costumam passar aí. Coisa maravilhosa. Então, em cima desse fato maravilhoso, legal pra caramba de ver essas criaturas sensacionais, que nós vamos dar uma olhadinha hoje na aula de mamíferos marinhos, ok? Mamíferos marinhos. Pera um pouco aí, professor, pera um pouquinho. O senhor já falou sobre mamíferos? Eu já falei sobre mamíferos de forma geral. Inclusive, se você entrar aqui no canalzinho do professor, nas aulas do professor, você vai ver a classe dos mamíferos, a classe mamária, onde você pode ter os conceitos importantes a respeito, né? A sua fisiologia, a sua morfologia, os seus hábitos, né? Os seus ambientes, a sua nutrição, tudo isso a gente comenta lá. É importante para vocês consultarem às vezes as aulas do professor, para você ter uma ideia geral, né? O professor tenta caprichar nas aulas. Vocês conhecem o velho, tá certo? Quem foi aluno do professor durante 40 anos, tá certo? Conhece um pouquinho, velho. O professor capricha, porque ama o que faz, tá certo? Mas, gente, mamíferos marinhos. E como são mamíferos, eles apresentam a característica geral dos mamíferos. Eu não vou nem perguntar para vocês, que vocês já sabem. Características gerais dos mamíferos: presença de pelos, glândula mamária, alimentação à base de leite, tá certo? Presença de diafragma, né? As glândulas mamárias, temperatura constante do corpo, e etc, que é na aulinha do professor, no canalzinho do professor, aí a gente já viu isso, na verdade, só você ler e pesquisar. Mas os mamíferos marinhos, eles apresentam essas características também, tá certo? E quando você fala em mamíferos marinhos, existe mais ou menos aí, tá certo? Na classe mamária, né? 5.300 espécies de mamíferos marinhos, tá certo?
Quando você fala em mamífero aquático, são mamíferos que apresentam a sua presença em ambiente de água doce e água salgada. Então você tem os mamíferos aquáticos, tá certo? Mas como foco da aula mamíferos marinhos, né, pessoal? Origem. Como apareceu os mamíferos marinhos que nós temos hoje? Como apareceu? Gente, há mais ou menos 50 milhões de anos atrás, no Eoceno. São ancestrais dos mamíferos terrestres que nós temos, retornaram ao ambiente aquático cerca de 50 milhões de anos atrás, no Eoceno. Eu estava lá e vi. Você viu? Mas é lógico, eu vi eles retornando. No Eoceno, o professor já estava lá faz tempo. Eu já falava isso em aula para vocês, tá certo? Eu vi o Big Bang. Eu estava lá quando houve a grande explosão e a formação do nosso planeta e todo o sistema solar com os planetas, tá certo? Junto também. Nossa, professor, você é velho, Agora, já que a origem é dos mamíferos terrestres atuais há 50 milhões de anos atrás no Eoceno, pessoal, seria uma segunda época da era cenozoica, mais ou menos, para a gente se situar, tá certo? Para a gente se situar, ok? Muito bem. E quando você fala em mamíferos marinhos, são o que, pessoal? São mamíferos aquáticos que dependem exclusivamente do ecossistema marinho para poder sobreviver. Eles dependem desse ambiente aí. Por isso que a gente precisa conservar os oceanos, conservar as águas salgadas, né? As águas dulces aquícolas, né? Os estuários, para que esses animais consigam sobreviver de forma sadia e dar continuidade à sua existência. Que nos corais, com essa temperatura toda que está subindo aí, existe morte de corais a rodo. Corais, hein? Corais. Tá certo? Então a gente precisa tomar cuidado, tomar conta, vigiar com certas atitudes nossas de preservação, de consciência humana sobre esses fatos aí. Tá certo? Muito que bem. Mas, gente, mamíferos aquáticos, mamíferos marinhos, três grupinhos. Os penípedes, palavrinha minha chata, penípedes, engloba focas, leões marinhos, as morsas e tudo mais. E esses penípedes, eles apareceram mais ou menos aí, tá certo, no Eoceno superior, há mais ou menos uns 38 milhões de anos atrás. Faz tempo. Penípedes. Depois nós temos os cetáceos, as baleias, os golfinhos, toninhas, tá certo? Os botos, né? Que entra dentro aí também, pessoal, dessa classificação. Isso há 50 milhões de anos atrás no Eoceno inferior. Penípedes superior, os cetáceos no inferior. E os silênios, nossa, os sirênios, esse grupinho engloba o peixe-boi, os dugongos, tá? As lontras marinhas, os ursos polares e tudo mais estão dentro dessa classificação importante dentro do grupo, tá certo? Professor, uma dúvida, que raio? Dugongos? O que são os dugongos? Os dugongos, pessoal, são mamíferos extremamente dóceis. São grupos de mamíferos chamadas de vacas marinhas pela sua docilidade, são dóceis, tá? E herbívoros, né? São chamadas de vacas, tá certo? São parentes aí do peixe-boi, dos elefantes, tá certo? Muito legal mesmo, são dóceis, né? Os dugongos. Muito bem. Então existe essa classificação. E outra coisa, gente, os sirênios, por volta de 5 milhões de anos atrás, no Eoceno final do Eoceno,
tá bom? Então existe essa classificação dentro do grupinho aí, tá bom? Só para lembrar, pinípedes, cetáceos e sirêneos, ok? Agora, gente, em termos de evolução, eles são resultado de uma evolução convergente, uma vez que partilham, né? Que partilham de um modo de vida bem semelhante, tá certo? Sem possuir um ancestral comum recente, tá certo? Então são resultante de uma evolução convergente, tá certo? É importante vocês guardarem isso. Participam de um modo de vida muito semelhante, sem possuir um ancestral comum, tá certo? Recente, tá legal? Agora, quando você fala deles, desse grupinho importante aí, que são os mamíferos marinhos, tá certo? Nós temos aí um foco. E aí que entra o foco, pessoal, do dia 17/1. As orcas. Como são injustiçadas, tá certo? E o cinema ajudou um pouquinho, né? Ajudou. Só para você ter uma ideia, lembra? Eu não sei se lembra de vocês, só para vocês lembrarem um pouquinho, tá certo? Nós temos aí, pessoal, em 1966, nós temos o Namu, a Baleia Assassina, um filme que fez sucesso em 66, tá certo? Né? Orca no cinema. Nós temos em 1977 um filme muito famoso que passou no cinema como Orca, a Baleia Assassina. Aí o cinema contribuindo, né, gente, com a nossa orquinha lá. Em 1993 nós temos a Free Willy, a amizade do garoto com uma orca, tá certo? Muito bonito esse filme, é muito bonito mesmo, vale a pena assistir. Free Willy. Eu não sei se a Netflix você pode encontrar, mas um filme muito bonito. Em 2007 nós temos a Luma, tá certo? Luma, a Espírito de Baleia, tá? Que já começa errado, espírito de baleia, né? Porque a gente vai ver que a orca não é uma baleia, tá certo? É uma espécie de golfinho, que as pessoas confundem pelo tamanho que ela tem, porque ela é grande, tá? A orca é grande, então confundem com baleia, mas é golfinho, tá certo? Né? Então existe uma série de filmes aí que apresentam a orca como baleia assassina, tá certo? É óbvio, pessoal, que ela tem um comportamento muito peculiar, né? Quem já viu o vídeo dela brincando antes de comer uma foca, né? Pensa que ela é ruim, mas é um animal, tem instinto, tá certo? Não é verdade? A gente não pode classificá-la como uma baleia assassina. É uma baleia dentada, né? Tá certo? Que nem o cachalote. Mas orca, pessoal, orca, tá? É interessante a gente ver que orca é uma palavra que significa barril, tonel. Ursinus orca, nome biológico, nome científico, Ursinus orca. Gênero, Ursinus. Espécie, Ursinus orca, tá certo? Ursinus vem da mitologia grega, que significa reino dos mortos. Olha que legal, hein? Fazer parte do nome biológico dela como Ursinus orca. Então Ursinus, né, significa, vindo lá da mitologia romana, não grega, romana, nós temos então reino dos mortos, certo? E ela foi observada, pessoal, a nomenclatura dela foi feita por Linneu em 1758, no século XVIII. Nosso querido Carl von Linné, no século XVIII. A coloração dela, você já sabe, é branca e preta, muito bonita, parece de plástico. Você mexe na pele dela, assim, bem esticadinho, parece de plástico. E outra coisa que contribui também para uma visão errada a respeito da orca, né? A morte daquelas criadoras, né, daquelas educadoras de orca, naqueles espetáculos da Disney, né, naquelas piscinas, né, nós vemos acho que 2 ou 3 vezes essas que domesticam as orcas, né, mortas ali, né. Mas não é por causa disso que são chamadas de baleia assassina, eu sou contra isso, baleia assassina, tá certo? A orca é uma baleia cosmopolita, habita variados ambientes,
marinhos, o Ártico, né? O Antártico, e mares tropicais. Tá certo? Ela é bem cosmopolita. Ela vai para esses ambientes, não fica num ambiente só. Tá certo? Altamente sociais. O grupo Famílias baseado, tá certo? Na linguagem materna. Olha que coisa linda, verdadeiras famílias passeando juntas, né? Talvez seja o caso aí do dia 17 aí na nossa litoral paulista. Ela possui, a orca, a maior barbatana dorsal do reino animal, até 1,8, quase 2 metros de altura. É uma barbatana de presença, de respeito, né, gente? O macho possui mais ou menos uns 10 metros aí, 10 toneladas mais ou menos. Nossa, até 10 toneladas, macho grande, 10 toneladas. Por isso que é confundido com baleia também, né, gente? As fêmeas atingem mais ou menos aí uns 8,5 metros, 9 metros, pesando aí entre 8 e 10 toneladas. Olha, 8 toneladas. É um pouquinho menor que os machos, né? As crias, os filhotes já nascem com 180 quilos e 2,5 metros, quase 3 metros de comprimento. Uau! Sério, professor? Sério mesmo. Tá certo? Você está prestando atenção na aula? Precisa prestar atenção na aula, né? Tá certo? É verdade. E a vida? De 30 mais ou menos a 50 anos de vida. Tá certo? Apesar que registros, encontramos orcas mais velhas ainda do que 50 anos, tá? São animais denteados, tá certo? Eles têm dentes, tá certo? Eles são predadores de topo, hein, pessoal? Tá certo? Né? Eles pertencem a uma família dos golfinhos Delphinidae. Família do Delphinidae, que seria a família dos golfinhos. Não esqueça, não faça confusão. Orca é golfinho, certo? Orca, baleia, assassino. Já tá começando errado aí. Tá? Luma, espírito de baleia. Tá errado também. Tá ok? Tá? Bom, então é isso, gente. Tá? Comentamos um pouquinho a respeito aí, uma pitadinha de mamíferos marinhos, né? Em homenagem à presença desse grupo muito bonito que foi localizado, foi visto, foi observado no nosso litoral paulista aí, tá certo? Muito bem, gente, um grande abraço para vocês, um retorno muito bom às aulas segunda-feira, né? Aos colegas professores, aos colegas amigos do professor, coragem, eu sei, coragem, pessoal, tá certo? E olha lá, hein, pessoal, respeito os professores aí, moçada, tá certo? Vocês têm que aproveitar as aulas dos professores. Cada professor, um é diferente do outro com suas características. Vamos respeitar os mestres, vamos respeitar os professores, tá certo? Tá bom? Vamos aproveitar a escola. Um grande abraço para vocês novamente, pessoal. Um prazer de novo encontrar vocês em 2026 agora com as nossas aulas. Que sejam todos abraçados. Um grande beijo do professor e até lá, gente. E outra coisa, pessoal, comente sobre as nossas aulas, seus colegas que precisam de um reforço, precisam dar uma olhadinha no nosso conteúdo de bio, tá? Grande abraço, um beijo para vocês, mamíferos queridos, terrestres, até lá. Até mais, gente.